A gente vai começar o programa de hoje falando a respeito da tragédia do ocorrido em Brumadinho. Na verdade, a nossa intenção aqui, como está dentro do nosso conteúdo e da nossa editoria de comportamento, é tentar entender um pouco o que acontece, né, num momento de um desastre como esse, como é que a gente se comporta e como é que a gente consegue aí lidar com as tragédias. Então, eu vou passar para vocês aqui as últimas informações, que a barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, ela se rompeu no fim da manhã da última sexta-feira, liberando uma onda de lama que devastou todos os arredores. O número de mortos da tragédia não para de subir e o balanço divulgado hoje pelas autoridades de segurança que trabalham nas buscas por vítimas mostra que foram 84 óbitos confirmados. Outras 276 pessoas estão desaparecidas e já foram identificadas 67 pessoas. A dor pelas centenas de pessoas desaparecidas se transformou em um sentimento de indignação para familiares das vítimas que acusam a empresa e as autoridades públicas de não terem aprendido nada com a tragédia de Mariana também, em Minas Gerais. Bom, se a gente vai chamar o fato de tragédia, de desastre, de negligência, de crime, a gente ainda não pode dizer, e isso, claro, as investigações é que certamente, num futuro bem próximo, é que vão colocar aí esse ponto de como a gente vai chamar esse ocorrido, infelizmente. No final de semana, eu estava em Belo Horizonte, e realmente é muito próximo, né? É bem próximo mesmo do centro ali de BH, uns 40 minutos, bem próximo a Inhotim, como todo mundo também acompanhou. E eu acabei conhecendo pessoas ali inesperadamente que conheciam pessoas que estavam também desaparecidas. E aí a gente convidou o Dr. Luiz Escoca, que é psiquiatra. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Sempre um prazer tê-lo aqui. Para falar a respeito do assunto, e coincidência ou não, doutor, você também estava em Inhotim no final de semana. Eu estava bem no muito centro. Próximo da tragédia. Puxa vida. Eu vou introduzir, e aí vou deixar as palavras com você, porque a gente recebeu um texto do doutor, que se você depois permitir que a gente coloque ali nas redes sociais para as pessoas lerem, um texto que você escreveu do seu olhar como ser humano que viu aquilo muito de perto. A gente deixa o texto muito bonito, muito bem escrito. Obrigado. E a gente pode colocar ali para todo mundo ter acesso. Eu queria, na verdade, começar então te perguntando assim, a sensação como ser humano, em seguida a visão como médico e você contasse um pouquinho como foi. Tá certo. Bem-vindo. Muito obrigado, Carol. Olha, certamente não é uma experiência que a gente gosta de viver, não é? Mas nós vivemos nesse mundo juntos, não é? Então, tudo que nos acontecer, acontecerá e, especialmente em grandes tragédias, somos relativamente todos iguais. Sem dúvida. Né? Somos seres humanos e então nós temos já uma resposta programada, né? De medo, de apreensão, uma série de mecanismos de defesa. Eu conto para algumas pessoas que foi bastante interessante ver estas respostas diferentes que todos tiveram naquele momento. A grande maioria fez o que os excelentes funcionários do parque orientaram, né? Seguem por aqui, façam assim, vão para a recepção, etc. Feche tudo. Para que todos ficassem seguros, porque o parque é muito próximo. Além do que é uma região que tem muitos turistas. Então, é uma região perigosa que precisa ser imediatamente organizada. Você estava hospedado em Inhotim? Inhotim é um parque, Sim. Né? Um parque com muita cultura e com muita vegetação. É um parque muito especial, um dos pontos turísticos mais importantes do Brasil. Sim. Ele fica na cidade de Brumadinho, ele fica próximo à tragédia. O parque não foi atingido, mas ele foi atingido pela lama. Pela lama, é. Mas ele foi atingido no coração mesmo de todas as pessoas que estavam lá, porque todos tinham parentes ou algum amigo ou conhecido naquele instante, na tragédia, né?
Mas a sua hospedagem era bem próxima. Muito próxima. Porque lá tudo é muito pertinho, É né? muito perto, é muito perto. Estava tudo muito perto. O dono da pousada onde eu estava chorando a morte da amiga que era dona da outra pousada. Eu contei. Então, eu estava com minha irmã, meu cunhado, nós todos ficamos muito emocionados com tudo que aconteceu. Certamente o Brasil todo está. Sim. Mas, nesse momento, uma pessoa, a grande maioria, teve a reação que um ser humano deve ter e que inclusive, nos mantém vivos como espécie, porque foi um mecanismo de defesa que se disparou. O medo nos faz fugir. Fugir numa situação de perigo, ou lutar ou fugir. No caso, nós fizemos um pouco das duas coisas, porque nós nos organizamos, fomos organizados pelo pessoal do parque, e obedecemos e nos organizamos, nos aceleramos e partimos para uma região de segurança, que afinal de contas eles precisavam disso até para que os funcionários também pudessem ir para suas casas e ver como é que estavam suas famílias e tudo mais. Puxa vida. Então, o que aconteceu foi uma reação extremamente humana e eu estou, assim, apaixonado até por essa resposta que essas pessoas tiveram. Porque a primeira coisa que vem à cabeça foi realmente Mariana. Né? Estourou a barragem da Vale. Mariana foi o que todos pensaram. E, assim, eu fui para esse final de semana em BH por um motivo pessoal, uma visita pessoal, e eu não estava acompanhando porque eu estava ali entretida com esse momento, que era o que eu fui fazer lá. E eu soube só depois de muitas horas e tal, e meu marido até não me tirou ali do que eu fui fazer para me contar e tal. E no dia seguinte que a gente acabou conhecendo pessoas que conheciam, e é muito comum que as pessoas que moram em BH também conhecem pessoas que já trabalharam na Vale, que trabalham, enfim. Então, virou uma coisa tão ainda mais próxima, e o que eu acho que você está colocando, e eu acho que vale isso no nosso papo, já que a gente está falando como lidar com essas questões, com essa questão das emoções e das coisas que acontecem que nós não estamos esperando, né, nessa questão de desastre, tragédia, é a forma como as pessoas, neste momento, têm de compaixão, de amor, de união e de um sentimento de vamos ajudar. Foi. Né? É assim, impressionante. E eu acho que isso é uma coisa também do brasileiro, né? Parece que sim, não né? é? Parece de coração, e vamos movimentar e ver o que a gente pode fazer. Naquele momento, aquela comunidade, aquelas pessoas, todos se mobilizaram no sentido de ajudar, de acolher, de já o que precisa. Imediatamente a universidade se preparou para receber tanto doações como os desabrigados. Enfim, a Defesa Civil toda foi muito eficaz. Olha só, que trabalho maravilhoso, né? Houve um movimento muito humano, realmente, inicialmente. Na medida que as notícias foram vindo, porque todos esperavam, né, notícias, na medida que as notícias foram vindo, começa a acontecer um outro momento, que é a revolta, né? Agora nós estamos tendo muitas manifestações de desapontamento importante, de revolta mesmo com o que aconteceu. Afinal, já tínhamos o conflito, o desastre anterior, né? Por que isso está acontecendo de novo? E talvez até aconteça mais, né? Tomara que não. Pois é, hoje pela manhã eu ouvi, é um número imenso, um número gigante, os lugares que correm riscos. Gigante, fizeram, né, porque isso abre os olhos para que, né, todo mundo agora comece a prestar atenção, e as autoridades, inclusive, e quem tem esse controle, né, a segurança desses locais, gente, parece que tem muito mais lugar do que a gente imagina. Agora, outra coisa que eu comentei quando aconteceu, puxa vida, tem coisa também que é falta de responsabilidade, ter bem ali num lugar que a gente sabe que por mais seguro que esteja, ainda há uma insegurança, ter ali o lugar do refeitório, né, doutor? Isso também é algo a ser discutido. Talvez não dentro do nosso tema aqui no programa, mas é algo a ser discutido e ser pensado. Como a gente está ao vivo, eu acho que, e eu não consigo ser uma
apresentadora passiva, eu, de vez em quando acabo colocando algumas coisas para as pessoas pensarem, mas eu acho que não é o nosso assunto, mas vale pensar. Eu queria que você comentasse algo que medicina é uma coisa, mas eu acho que como ser humano e como crenças, eu acho que isso pode também ajudar em uma série de aspectos. Você como médico acha que a fé, cada um com a sua religião, é algo nesse momento que faz uma grande diferença da sua experiência como médico de acompanhar pacientes, muitas vezes que tem algo a se apegar, enfim, e que tem fé? Não, é totalmente diferente. Uma pessoa com fé é uma pessoa que está tanto preparada para a tragédia de uma maneira diferente, seja pelo bem, seja pela esperança, e muita gente tem esperança, né? Ainda assim, ainda no momento que está com desaparecidos, as pessoas referem para mim, eu tenho mantido alguns contatos que mantêm esperança de encontrar a pessoa, né? Olha, ela ainda está, há uma possibilidade ainda, como também de elaborar depois o processo de luto. Uhum. Porque o luto é um processo, né? O luto, a principal teoria que descreve o luto, divide o luto em fases. Uhum. Essas fases vão acontecer, né? Vai vir esta primeira fase, que é uma fase de crítica. Num primeiro momento a gente tem a negação, a pessoa fala, não, isso não está acontecendo. Não acredita, né? No segundo momento vem a raiva, né? Isso não podia ter acontecido, não é justo que aconteça comigo. Posteriormente vem a fase que nós chamamos de barganha ou negociação. A pessoa entra num processo de tentar compensar, né? De uma maneira ou de outra. Esta é uma hora onde a religião entra bastante, justamente. Tá. E que aí são os dias que se seguem, né? Sim. O começo tem um impacto e tal, e isso para todas as pessoas que estão em volta. Mas assim, a vida vai continuando, os dias vão seguindo e as emoções também vão modificando. Não é nada fácil. Não será fácil. Não é. Muita gente, Muito difícil. no momento seguinte, vai deprimir bastante, né? Haverá toda uma necessidade dessa região das pessoas receberem ajuda em vários frentes, né? Em várias frentes, mas eu estou pensando particularmente na psiquiátrica e na psicológica. Sim. Certamente eles precisarão, haverá transtorno do estresse pós-traumático, haverá depressão, transtorno É necessário um trabalho muito mesmo. Provavelmente. Algumas pessoas né, alguns profissionais foram encaminhados, eu acho que já estão tentando fazer esse trabalho já nesse primeiro momento, talvez com as pessoas juntas, unidas, até porque é um luto incomum. Sim. Né, entre as famílias, e a força muitas vezes de uma outra pessoa é algo muito, né, é positivo nesse momento de que elas estão ali no mesmo sentimento daquilo que aconteceu, né, com todos. Eu vou colocar uma perguntinha do público e a gente vai continuar conversando aqui sobre o assunto. Olha lá, na tela. Obrigada, Uliana, é isso? Um beijo. Estamos em um momento muito triste. O que aprender com esse processo traumático, doutor? Acho que muitas coisas, não é? Primeiro que realmente não se brinca com o ecossistema, né? Não se brinca com a natureza. Houve um descaso, uma negligência. Isso vai precisar ser realmente apurado e nós precisamos evoluir muito nesse sentido. Muitos países têm conseguido fazer um equilíbrio entre realmente a produção de metais e de combustíveis, mas de uma maneira muito mais, ecologicamente muito melhor. Eu acho que a gente não pode fugir disso, nós temos que ir nessa direção, para que não aconteça desgraças como essa e outras desgraças que nosso planeta está mostrando, né? Mostrando aí, está gritando. Os sinais, né? Né? Então, eu acho que esse é um grande aprendizado, né? Não brincar com isso. E eu tenho visto, na medida que tenho contato com as pessoas desta região,
cada vez mais, vira e mexe a gente aprende isso, né? Como a solidariedade é importante, como o negócio é a gente se ajudar. Como isso em todos os níveis, como a ajuda mútua é a melhor coisa que as pessoas a gente pode fazer. Estão unidas nessa questão de ajudar com as coisas que precisam, e eu acho que isso a mídia tem feito muito bem, de o tempo todo frisar o que eles estão precisando, né, para que chegue até eles e tal. Mas eu acho que essa questão da união da oração, de todos unidos num mesmo, né, numa mesma vibração de oração. Eu até coloquei ontem um post, né, vamos começar a semana em paz e em oração pelo nosso planeta, pelas famílias, pela vida. Então a gente entra numa mesma sintonia. E isso, claro, que emana muita positividade, muita coisa boa. Sim. Né, doutor? Vamos colocar mais perguntinha do público, olha lá, na tela. Obrigada, Amanda, um beijo. O trauma vivido por essas pessoas um dia poderá ser superado? Eu acho que talvez seja até... seria negligente da minha parte dizer isso, sabe? Porque essas coisas vão durar para a vida toda. É muito difícil. Uma coisa acontece na vida da gente que nos muda totalmente, né? Desde coisas boas, o nascimento de um filho, até o falecimento de uma pessoa amada. Isso nos marca para sempre. Uma tragédia dessa, ela é algo até maior, porque ela é uma calamidade pública, ela é uma coisa que talvez pudesse ter sido evitada, ela não foi um fenômeno puramente natural, muito pelo contrário, né? Ele foi realmente produzido pelo ser humano. Então, isso vai marcar muito mais indelevelmente a todas essas pessoas. Eu acho que seria até... Entendi. Negligente da minha parte. Até porque essas coisas ligadas até à superação, elas são muito individuais. Eu acho que o ser humano tem o seu tempo também na vivência do luto, como o doutor comentou. Agora, pensando num lado médico, qual é aí o passo para continuar? Porque para quem fica, gente, a vida continua. Ainda que muito mais difícil, né, com uma tristeza muito grande, mas qual é esse primeiro passo, né? Tem aí dicas ou estratégias, né, enfim, que podem pelo menos sustentar esse dia a dia, que claro, a gente sabe que não é nada fácil. Eu comentei aqui no ar há poucos dias que eu perdi minha melhor amiga, e eu estou em luto ainda. E permanecerei por muito tempo. Gente, é muito difícil. Exatamente. São altos e baixos, assim, tremendos. E à noite é um negócio complicado, né? Minha mãe sempre disse, nunca pense nos problemas e nas coisas à noite, porque elas criam dimensões terríveis. Então, eu tento lembrar disso e não pensar à noite. Conta, doutor, e aí? Você tem evitado, faz bem, né? Essa hora é a hora de dormir, não é, cara? Pois é. Mas... essas pessoas todas, elas têm mostrado o que é coragem, porque no mesmo dia que aconteceu, os garçons trabalhavam, as faxineiras trabalhavam, tudo bem, o pessoal ligado à segurança, ele estava lá, mas tudo procurou seguir o seu rumo. Né? Significa, nós estamos vivendo. Sim. Então, essas pessoas, elas estão tomando até os primeiros passos que são até esperados, né? Num primeiro instante, nós nem sentimos direito à tragédia. Com os dias é que nós veremos o que cada um vai precisar. E que cada um tenha aquilo que precisa, sabe? Agora eu preciso de um tempo, agora eu preciso chorar. Tem que respeitar. Agora eu preciso sair um pouco, agora eu preciso rezar. Tudo isso vai acontecer nesses próximos dias. Essas pessoas vão precisar realmente de ajuda, de apoio, não só de todos
as pessoas que amam, Aham. mas também de profissionais de ajuda. De ajuda, Farão né? terapia, eventualmente precisarão tomar medicamentos. Colocar para fora, né, assim, o desabafo é algo que conforta muitas Sim, vezes, né? sim. Eu vou colocar perguntinhas do público, tem mais uma, olha lá. Obrigada, Ilza, olha lá, vovó Ilza, um beijo. Meu filho perdeu um amigo nessa tragédia e estou com muito medo dele se deprimir. O que fazer? Ah, Ilza, estamos nessa. É difícil. É muito difícil, a vovó Ilza realmente trouxe uma preocupação das vovós, né? Mas é importante também as crianças lidarem com perdas. É muito importante que todo o processo de luto seja feito. Um luto que não seja feito, ele incompleto, que seja mal elaborado, ele não é bom. É preciso que ela tenha essa consciência de que perdeu, de como que é a irreversibilidade disso, mas também de como a vida continua. Então, Apoio, né? que o amigo fique sabendo, porque a gente precisa ter esse entendimento, né? Acabou, mas a gente vai continuar. Vai continuar. Da forma como as pessoas que se foram gostariam que a gente fizesse e ficasse. É um assunto sempre muito difícil, gente, falar a respeito, né? Do luto, ainda mais quando temos as nossas perdas pessoais e também as vivemos em momentos como esse, parece que a dor aumenta, né, e se prolonga. Eu acho que fica aqui um recado nosso de sinta-se no direito de ter o seu sofrimento, de fazer as suas pausas para que aquilo seja vivido. Não adianta a gente tentar enganar no momento que ele vem. E vou ficando por aqui, gente, porque senão eu também vou... E muita força para Brumadinho. Muita força e que as autoridades aí estejam também nessa, para que a gente, como eu disse no início da pauta, e encerro dizendo, use o termo correto para descrever o que aconteceu. A gente falou o termo o ocorrido, se foi uma tragédia, um desastre, uma negligência ou um crime. Isso a gente ainda não pode dizer agora, mas certamente logo mais saberemos. Vou deixar um agradecimento aqui do Dr. Luiz Escoca, que é psiquiatra. O texto vai estar lá depois para quem quiser ler. E tem um site do doutor que é Luiz Escoca. O Luiz é com Z no final. E o Escoca, o sobrenome é S-C-O, tem 2 Cs, .com.br, para quem quiser saber mais, conversar aí com o doutor sobre esse e outros assuntos. Muito obrigada, doutor, tudo de bom, viu? Você também, a gente tem que seguir aí, continuar da melhor forma. Obrigada pelas palavras, obrigada aí por esse início do programa, porque também não adianta, gente não... Por aqui, doutor, obrigada. Não adianta a gente não tocar em alguns assuntos. Tem coisa que a gente tem que falar, tem coisa que a gente tem que comentar, tem coisa que a gente tem que colocar para fora. A gente está aqui para isso. Esse é um programa ao vivo, as coisas estão acontecendo, né? Então não tem máscara. Vamos falar a verdade, vamos colocar sentimento para fora, que é muito melhor.